nós iremos trabalhar com vocês um assunto chamado divisão proporcional. Eu adoro lecionar essa matéria porque essa matéria ela ajuda a gente no nosso cotidiano. Como assim, Sérgio? Por exemplo, sai você e um amigo para um barzinho. Aí esse seu amigo come fritas. Você não gosta de batata frita. Esse seu amigo toma 5 cervejas. Você bebe uma cerveja só. Aí chega a conta, divide no meio. Opa, não é justo. Então, essa matéria vai ensinar você a fazer a divisão justa. Se eu fosse o inventor dessa matéria, eu não iria chamar essa matéria de divisão proporcional. Eu ia chamar essa matéria de divisão justa. Quer ver outra coisa bem legal que essa divisão pode fazer? Por exemplo, você é dono de uma empresa e você quer premiar os seus funcionários de acordo com o número de faltas. É o critério que você quer presentear os seus funcionários. Como fazer uma divisão justa de acordo com o número de faltas dos seus funcionários? Como fazer uma premiação justa de acordo com o número de vendas que cada um dos seus funcionários fez na sua empresa? Então, essa matéria vai exatamente fazer isso. Ela vai ensinar você a fazer uma divisão justa. Vamos aprender essa matéria? Vem comigo. Então, nós vamos trabalhar o assunto divisão proporcional. Na verdade, a divisão proporcional ela é muito parecida com a proporção que a gente aprendeu na aula passada. Então, o mesmo jeitão de fazer os exercícios de proporção, a gente vai repetir aqui. Inclusive, exercícios de divisão proporcional, você consegue resolver por sistemas de equações também. Só que vocês aprenderam um truque de resolução na aula passada de proporção e aquele mesmo truque vai se repetir aqui. Pô, Sérgio, então quer dizer que eu vou aprender a fazer uma divisão justa fazendo uma regrinha de 3? Justamente, é isso que você vai aprender aqui comigo. Bom, no próximo slide nós temos os tipos de divisões que a gente vai trabalhar aqui com vocês. Existe uma divisão proporcional chamada de divisão diretamente proporcional. E uma outra divisão chamada de divisão inversamente proporcional. E vocês já escutaram, durante o nosso curso, esse papo. Diretamente proporcional, inversamente proporcional. Em que matéria que vocês ouviram isso aqui? Regra de 3. Existe a regra de 3 diretamente proporcional e a regra de 3 inversamente proporcional. A ideia é a mesma. Qual que é a ideia da divisão diretamente proporcional? Quem tem mais, ganha mais. Quem tem menos, ganha menos. E qual que é a ideia da divisão inversamente proporcional? Quem tem mais, ganha menos. Quem tem menos, ganha mais. Só que aí na cabeça de vocês deve estar se passando. Como assim, Sérgio? Você falou divisão justa? Quem tem mais ganha menos, quem tem menos ganha mais? Não faz sentido na minha cabeça. Quer ver só como faz sentido? Lembra de você e teu colega sair para um barzinho? Quem bebe mais, paga mais. Quem bebe menos, paga menos. Esta é a ideia da divisão diretamente proporcional. Lembra da história que eu falei de você, dono de uma empresa, querendo presentear os seus funcionários de acordo com o número de faltas, com uma bonificação em dinheiro? Vê se faz sentido. Quem falta mais, ganha mais. Quem falta menos, ganha menos. Não faz o menor sentido isso. Se eu quero premiar meus funcionários de acordo com o número de faltas, quem falta menos tem que ganhar mais. Quem falta mais tem que ganhar menos. E é essa a ideia da divisão inversamente proporcional. Quem falta mais vai ganhar menos. Quem falta menos vai ganhar mais. A ideia da divisão diretamente proporcional seria quem falta mais ganha mais, quem falta menos ganha menos.
Só que eu não vou fazer uma divisão diretamente proporcional para presentear meus funcionários de acordo com o número de faltas. Não, eu vou fazer uma divisão inversamente proporcional. Então, a nossa aula ela vai ser dividida em divisão diretamente proporcional, divisão inversamente proporcional e depois as misturas das duas. É assim que a gente vai estar dividindo o nosso curso. Nesta aula daqui, nós vamos trabalhar com vocês a divisão diretamente proporcional. Nós não vamos trabalhar com a divisão inversamente proporcional nesta aula. Em aulas futuras, a gente vai estar trabalhando aí com vocês. Vamos ensinar a ideia da divisão diretamente proporcional. Quem tem mais, fica com mais. Quem tem menos, fica com menos. Essa é a ideia que nós vamos trabalhar nesta aula. O que mais que nós temos aqui de slides? Vamos então mostrar para vocês como que faz uma divisão diretamente proporcional. Então, olha só, eu estou dividindo o número 1000 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Vamos romantizar um pouquinho esse enunciado. Você e mais 2 colegas saíram para beber. Gastaram R$1.000. Você bebeu 2 cervejas, o teu amigo 3 cervejas e um outro amigo 5 cervejas. Quanto cada um vai pagar? É o que a gente vai fazer aqui. Normalmente, quando eu estou dando essa aula, sempre tem aquele aluno que faz umas observações que são difíceis de responder. Ah, Sérgio, se você bebeu 2 cervejas caras e o teu amigo que bebeu 5 cervejas bebeu as cervejas mais baratas, aí realmente você não consegue fazer a divisão diretamente proporcional. Aí você vai ter que pegar o preço da sua cerveja, o preço da deles, e aí a gorjeta, lá, uns 10% que você dá para o garçom, aí divide em 3 mesmo. Tá? Aí é o único jeito de fazer esse tipo de continha mesmo. Mas se todo mundo beber o mesmo tipo de cerveja, eu consigo fazer a divisão diretamente proporcional. E a ideia da divisão diretamente proporcional é essa que eu vou mostrar agora aqui para vocês. Eu tenho que dividir o 1000 em partes proporcionais a 2, 3 e 5. Então, o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma regrinha de 3. 1000 é proporcional a... Deixa eu somar o 2 com 3 e com o 5. Esta soma está dando 10. Então, o 1000 é o meu real, o 10 é a minha proporção. Se eu quiser saber quanto eu vou gastar consumindo 2 cervejas, então eu faço a regrinha de 3 com 2. Corta esse 0 com esse 0, multiplica em cruz. Olha lá, ó, quem vai receber a proporção 2 vai gastar R$200. Se eu quiser saber com o 3, é só colocar o 3 aqui na regra de 3. Real e a proporção. Corta esse 0 com esse 0. O 1000, o proporcional a 3 vai gastar 300. Se quem é proporcional a 2 gasta 200, quem é proporcional a 3 gasta 300, quem é proporcional a 5 vai gastar 500, que é o que falta para completar o 1000. Você pode fazer isso por lógica, que nem eu fiz, ou montar uma outra regrinha de 3. Então, para poder fazer exercícios de divisão diretamente proporcional, é só fazer uma regrinha de 3. Só que existem coisas que podem atrapalhar a nossa vida com as continhas, que é quando eu quero fazer uma divisão com frações. Isso pode me atrapalhar. E olha só esse outro exemplo aqui. Eu quero dividir o número 620 em partes diretamente proporcionais a meio, 1/3 e 1/5. Sérgio, como que você iria romantizar esse enunciado? Eu iria romantizar desse jeito. Eu quero premiar meus funcionários de acordo com as vendas dele. Aí, um dos meus funcionários vendeu metade dos produtos que eu entreguei para ele. O outro, que recebeu a mesma quantidade do anterior, vendeu 1/3. E o outro vendeu 1/5. Como que eu faço essa divisão?
Então, a ideia aqui é deixar o negócio mais simples. Então, o que você vai fazer? Você vai fazer uma mutreta. Você vai tirar o MMC das frações. E quando eu falo tirar o MMC, é literalmente, você vai calcular o MMC e depois tirar ele de circulação. Então, acompanhe comigo aqui. Tirando o MMC entre 2, 3 e 5, dá 30. Aqui fica 15, 10 e 6. Então, eu vou fazer uma divisão diretamente proporcional a 15, 10 e 6. Acabou. É só isso. Sérgio, e se eu quiser usar a fração na regrinha de 3, eu posso? Pode, claro que pode. Mas vai ficar algo ruim, quer ver? Só para mostrar para vocês que se você quiser usar a fração, você pode. Eu não recomendo você usar a fração não, tá? Se tirar o MMC dá certo, por que usar a fração? Mas ó, você pode somar as proporções, igual eu fiz no exercício anterior, ó. Somando as proporções, eu vou ter 15, 10 e 6. Ó, deu 31 sobre 30. Então, 620, que é a minha realidade, é proporcional a 31 sobre 30. Se eu quiser saber quem vai ganhar metade, é só fazer essa regrinha de 3. Acabou. Vai dar a mesma coisa do que eu mostrei agora há pouco com vocês. Repare só aqui comigo. Vamos multiplicar em cruz aqui. 31 sobre 30 vezes x igual a 620 vezes meio. 31 sobre x, 31x sobre 30 igual a 310. Ó, dá para simplificar o 31. Com esse cara dá 10, ó lá, ó. X recebeu 300. Então, o proporcional a meio vai receber 300 reais. Agora, aqui comigo, para vocês não terem que lutar com frações, evite fração. Olha só o que você pode fazer. Conforme eu falei agora há pouco, toda vez que você for fazer uma divisão proporcional e tem fração, tira o MMC. Aqui vai dar 15, aqui vai dar 10 e aqui vai dar 6. E agora, faz uma divisão diretamente proporcional a 15, 10 e 6. Se eu somar o 15 com 10 e com 6, dá 31. Olha só, 620 é proporcional a 31. Eu vou querer o 15, né? O 15, qual é o valor dele? Corta o 31 com 620 dá 20. 20 vezes 15, olha lá, ó, deu a mesma coisa. Então, eu não vou usar fração. Se tiver fração, eu vou calcular o MMC e jogar fora o denominador. Fica só com os numeradores para fazer a continha aqui. Fica mais simples a continha, né? Fica menos dolorido fazer a continha aí. Então, eu não gosto de usar fração. Vocês não vão ver eu fazendo igual eu mostrei agora há pouco com fração. Mas se você gosta de fração, sinta-se à vontade para usar fração. Certo? Eu gosto de fazer desse jeito. E se eu quiser saber as outras proporções, é só fazer a regrinha de 3. 620 está para 31. Eu quero saber a proporção do 10. Qual é o valor dela? Simplificando, aqui dá 1, aqui dá 20. Olha lá, ó, ganhou 200. Se o que ganhou 300, 200, o terceiro vai ganhar 120, que é quanto falta para dar 620, né? Se você quiser fazer a conta, sinta-se à vontade. 620 está para 31. O outro vai receber o proporcional a 6. Simplificando, corta 31 com 620 dá 20. O nosso Y, ou Z, né, que tinha que eu colocar aqui, deu 120. Então, moçadinha, a matéria se resume a isso.
é você fazer regrinhas de 3. Com regrinhas de 3 você faz barba, cabelo e bigode com essas questões. Vamos praticar? Vamos ver como é que isso cai nas provas de vocês? Só que antes, é aquela coisa que eu sempre falo para os meus alunos. Agora é a hora de pausar a aula, repetir os 2 exemplos que eu acabei de fazer, e aí, em seguida, resolver todas as questões que eu separei aqui para vocês. Vamos lá? Faz isso. Bom, então agora que você fez os exemplos e fez todas as questões, vamos corrigi-las? Se bem que tem um gabarito aí, né? Você pode adiantar a linha do tempo e ir apenas naqueles exercícios que você errou ou não conseguiu fazer para aprender como que faz. Vamos resolver a primeira questão que eu separei aqui? Então, olha só. Eu quero dividir o 40 em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 5. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é somar as proporções. Deu 10. Então, 40, que é o meu total real, é proporcional a 10. O 2 vai ser proporcional a x. Vou cortar esse 0 com esse 0. O nosso x deu 8. Acabou. Nem vou fazer as outras regrinhas de 3, porque só tem uma resposta onde a primeira opção deu 8. Próxima questão. Repartir 130 em partes diretamente proporcionais a meio, 1/3 e 1/4. Conforme eu falei para vocês, eu não vou usar fração. Eu vou tirar o MMC, que é 12. Aqui dá 6, aqui dá 4 e aqui dá 3. Tiro, então vou fazer uma divisão diretamente proporcional a 6, 4 e 3. Somando isso, deu 13. Então, 130 é proporcional a 13. X vai ser proporcional a 6. Não vai colocar meio. A partir do momento que você tirou o MMC, você não olha mais para o meio, para 1/3 e para 1/4. Você vai olhar para os 6, 4 e 3 para fazer a continha aqui. Bom, corta esse cara com esse cara aqui, deu 10, o nosso x deu 60. Só tem uma resposta com 60 na primeira opção. Vamos para a próxima questão. Para que gastar tempo certificando que deu certo? À toa, né? Não vale a pena. Questão 3, olha só. Dividindo 1.650 em partes diretamente proporcionais a 4, 25 quartos e 7 meios. Ele pede a soma das duas partes menores. Bom, tem fração? Eu vou tirar o MMC. E o MMC é 4. Aqui ficou 16, aqui ficou 25, 4 por 2, 2, e aqui ficou 14. Corto esse cara fora. Então, eu vou fazer uma divisão diretamente proporcional a 16, 25 e 14. Somando 16 com 25 e com 14, esta soma aqui está dando 55. Então, 1.650 é proporcional a 55. Eu quero a soma das duas partes menores. Quais são as duas partes menores? 16 e 14. Aqui vai uma dica. Não calculo 16, não calculo 14 e depois soma. Para que fazer duas regras de 3 se eu posso fazer uma só? Já soma as proporções. 16 mais 14 é 30. Põe 30 aqui na regrinha de 3. 30 é a soma das duas proporções menores. Então, ao fazer a regrinha de 3, eu vou ter a soma real das duas partes menores. É besteira você pegar a regrinha de 3 com 16 e depois a regrinha de 3 com 14. Faz direto. Vamos simplificar aqui com vocês. Corto esse cara com esse cara aqui, deu 30. 30 vezes 30, 900. Matei a terceira questão aí com vocês. Vamos continuar? Questão 4. Uma peça de certo tecido foi dividida em 4 partes proporcionais aos números 10, 12, 16
220. Sabendo que a peça tinha 232 metros, ele pede o comprimento do menor corte. Foi quanto? Então, vamos lá. Eu vou somar o 10 com 12, com 16 e com 20. Isso aqui está dando 30, 40, 58. Então, 232 é proporcional a 58. O menor corte é proporcional a 10. Vamos fazer essa continha aqui. Então, vai dar 58 vezes x igual a 232 vezes 10. 2.320 eu vou dividir por 58. Essa conta vai dar 40. B de bola. Só que antes de continuar para a próxima questão, deixa eu ensinar um truquezinho aqui. Um truque que eu gosto bastante. Eu poderia simplificar as proporções. Repare que 10, 12, 16 e 20 são números pares. Eu consigo dividir isso aqui tudo por 2. E aí eu vou ficar com 5, 6, 8 e 10. Se eu fizer a divisão proporcional de acordo com os números 5, 8 e 10, vai dar o mesmo 40. Eu, em particular, gosto de fazer a simplificação quando as minhas proporções são números muito altos, números com muitos zeros. Eu odeio fazer continha com zeros. Então, como eu sou um cara preguiçoso para fazer conta com zeros, normalmente quando a proporção são números altos, eu costumo simplificar elas. Não é o caso aqui. 10, 12, 16 e 20 são números pequenos. Mas eu quero mostrar isso aqui para vocês, porque esse truque é legal quando você tem números muito elevados nas proporções. Isso vai acontecer em algumas questões já com vocês. Então, eu já quero ensinar esse truque aqui. Somando 5 com 6, com 8 e com 10, esta soma deu 29. Então, olha só, 232 é proporcional a 29. A menor parte é 5. Vamos ver quanto vai dar essa continha aqui? 29 vezes x igual a 232 vezes 5. 29x igual a 10, 16, 1160. Deixa eu sumir aqui da tela aqui para a gente poder fazer a continha. 1160 dividido por 29, deixa eu fazer essa conta aqui. Tem que dar 40. 4,36, é isso aí, ó, zerou. Abaixo zero, deu 40. Tá aí a resposta para vocês. Então, eu gosto bastante de simplificar a proporção, tá? Então, se der para simplificar, simplifique, porque você diminui bastante as suas continhas com esses valores menores aqui, tá bom? E vamos continuar a nossa brincadeira. Questão 5 agora aqui com vocês. Olha só, questão clássica de situação de cotidiano. Acompanhe essa questão aqui como ela é legal, A família A, de 5 pessoas, e a família B, de 4 pessoas, combinaram passar as férias numa casa de campo com as despesas em comum, distribuídas de acordo com o número de pessoas de cada uma das famílias. Em outras palavras, a família A tem 5 membros, vai gastar mais. A família B tem 4 membros, vai gastar menos. Só que olha só o que aconteceu. Terminadas as férias, verificou que a família A gastou 842.400. Lembrando que a família A tem 5 membros. E a família B gastou 934.200. Gente, a família B tem 4 membros, está gastando mais. Não pode. Então, olha só o que aconteceu. Continuando a leitura. Razão pela qual tiveram que fazer um acerto de contas. Que quantia a família A teve que dar para a família B? Então, o que eu tenho que fazer aqui para dar justiça a isso? Vamos somar o que as duas famílias gastaram. Ó,
Juntas, elas gastaram R$ 1.776.600. Vamos fazer uma divisão de acordo com o número de membros que tem cada família. Uma família tem 5 membros e a outra 4. Como que faz uma divisão proporcional? Ué, soma e faz a regrinha de 3. Acabou. Somando 5 com o 4, deu 9. Então lá vou eu fazer a regrinha de 3 aqui. 1.776.600 é proporcional a 9 pessoas. Eu vou pegar e vou calcular a família que tem 5 membros. Quanto que ela deveria gastar? Vamos fazer essa regrinha de 3 aqui com vocês? Multiplicando em cruz, 9 vezes x igual a 1.776.600 vezes 5. Agora eu vou ter que fazer essa conta, né? 1.776.600, eu vou multiplicar isso por 5. 0, 0, 30, 33 vão 3, 38 vão 3, 38 vão 3, 8. Deu esse número gigantesco aí. 8.883.000. Eu tenho que dividir isso agora por 9. Vamos dividir isso aqui por 9. 9, 81, 78, 8, 72, 63, 7 para cá. Então deu 987 mil. Esse é o valor que a família A deveria gastar. Só que ela gastou 842.400. Então, o que ela precisa fazer? Ela precisa dar um valor para a família B, que é esse que a gente vai fazer agora aqui com vocês. Eu vou subtrair 987 mil por 842.400. Vai dar 0,06441. Então, esse é o valor que a família A precisa dar para a família B, 144.600. Nossa, Sérgio, para onde que essas famílias foram para gastar tanto dinheiro assim? Gente, essa questão caiu numa prova do TTN, Técnico do Tesouro Nacional. Nem existe mais esse cargo. E hoje esse cargo, antes ele era para nível médio. Ele foi colocado para nível superior e hoje esse cargo chama-se Analista Tributário da Receita Federal do Brasil. E na época que essa questão foi feita, lá por volta do ano de 94, tá certo? O Brasil tinha uma inflação alta, então esses valores eram valores grandes, tá? Aí depois teve o Plano Real em 98, aquela coisa melhorou, então hoje esses valores aqui são estratosféricos, né? Para o nosso exercício. A gente até se assusta quando faz essa questão aqui, com esses valores tão elevados aqui. Mas, gente, tá feita a questão. Uma questão que, olha, tem tudo a ver com situação de cotidiano. Vamos fazer a última questão dessa aula? Questão 6 aí pra gente. Ó, essa daqui, ela é muito legal de se fazer. Outra questão boa. 2 pessoas devem dividir entre si a importância de R$180 mil. A primeira pretende receber 2/3 dessa importância. 2/3 de 180 mil, essa conta dá 120 mil. Então, a primeira pessoa quer receber 120 mil. E a segunda pessoa quer receber 72 mil. Ó, um acha que tem direito a receber 120 mil reais. O outro acha que tem direito a receber 72 mil reais. A conta não fecha. 120 mil mais 72 mil dá 192 mil. Só que eles precisam dividir a quantia de 180 mil. Então, olha a briga. Aí eles falam, não vamos brigar. Vamos dividir isso de acordo com a proporção que cada um quer ganhar. Vamos dividir isso de maneira diretamente proporcional às nossas pretensões. Então, eu vou pegar os 180 mil e vou dividir de maneira diretamente proporcional
a 120 mil, que é o que o primeiro pretende receber, e o que o segundo pretende receber, que é 72 mil. Reparem que as proporções estão com números muito elevados. Então, para minha continha ficar mais tranquila, eu vou simplificar tudo isso. Eu vou primeiro cortar os 3 zeros de um lado com os 3 zeros do outro. Agora eu vou simplificar por 12. Por 12 aqui dá 10, por 12 aqui dá 6. E ó, dá para simplificar ainda por 2. Por 2 aqui dá 5, por 2 aqui dá 3. Então, eu vou fazer uma divisão diretamente proporcional a 5 e 3. 5 é um número proporcional a 120 e 3 é um número proporcional a 72 mil. Olha como as nossas continhas diminuíram. Eu vou sofrer menos com as contas agora. Então, 180 mil é proporcional a 5 mais 3, 8. O que recebe 120 mil vai receber proporcional a 5. Vamos fazer essa continha aqui com vocês. 8 vezes x igual a 180 mil vezes 5. 900 mil dividido por 8. Essa conta vai dar 450, 225... Deixa eu fazer a continha aqui que eu não vou conseguir fazer de cabeça. 900 mil dividido por 8. 1 para cá, 10. 1 para cá, 20. 2 para cá, 40. Deu 112.500. 112.500. Olhando as alternativas, a letra C já mata essa questão. Nem preciso fazer a outra regrinha de 3. Matei a nossa brincadeira. Estou olhando aqui no nosso tempo de aula, já estouramos o tempo da nossa aula, que é de 30 minutos. Nós vamos ficando por aqui. Abraço forte a todos e estudem. Até a nossa próxima aula. Tchau!